Oi galera, beleza? Quem fala é a Julia. Eu tô aqui pra vocês. Hoje eu vou começar uma nova série aqui no meu canal, Minecraft Survival. Vamos lá. Eu não tenho mais nenhum mundo porque minha mãe, eu não sei basicamente o que ela fez, que tipo, excluiu todos os meus mundos, todas as minhas skins e tal. Isso daqui eu baixei no MCP Master, eu acho que é isso mesmo. O mod, enfim. Vamos aqui criar um mundo de sobrevivência. Nascemos aqui. Ah, mano, vai te catar, né, mano? Nascemos numa ilha, galera. Sem madeira e sem comida. Ali tem outra ilha, mas tipo... Tipo, galera... Vamos lá, vai. Vai. Uhul. Ali é outra ilha, então não tem pra que ir lá. Eu vou direto naquela dali. Aquela dali. Que tem... Dá pra perceber que tem madeira. Dá pra ver uma árvore lá, né? Vamos lá. Tô chegando lá. Aqui... Ai, que demora pra chegar. Chegou. Ótimo. Aqui tem galinha. Tem duas árvores aqui, tá ótimo, né? Vamos lá. Peguei aqui madeira, porque madeira é muito importante pra gente. Porque dá pra fazer várias coisas, né? Dá pra fazer... Depois, galera, eu vou... Ali, eu vou cavar um buraco, eu vou pegar a pedra pra fazer fornalha. Essas coisas, né? Careta de pedra. E minerar um pouco também pra ver se eu acho ferro, essas coisas. Aqui, 4 madeiras. Outras. Eu vou ver se cai muda daí, porque eu vou plantar. E se cair vai ser muito bom. Eu vou fazer uma crafting table aqui, né? Eu vou por aqui minha crafting tables. Crafting tables. É, a galinha sumiu. Mais ou menos aqui. Aqui tá bom. Eu vou refinar mais madeira. Vou fazer graveto. Uma espada. Dá pra fazer uma espada. Só que eu não quero fazer uma espada agora. Eu vou fazer uma picareta. Tem que refinar mais madeira. Vamos lá. Uma picareta. Agora sim eu vou fazer uma espada. E deixa eu refinar dessa madeira aqui. E vou pegar mais um bloco daqui que eu vou fazer um baú. Pra guardar alguns itens, né? Pegar aqui. Um baú. Deixa eu ver uma madeirinha. Vamos aqui guardar esses itens. Galera, eu vou tirar de... Ah, tá, já tá sem dificuldade. Porque... Sei que vocês podem falar que não tem graça de jogar sem dificuldade e tal. Mas, tipo, eu prefiro jogar sem dificuldade. Pra mim é melhor. Apesar de não ter muitas aventuras e tal. Mas eu acho melhor. Vou por aqui outra árvore, né? Aproveitar que tá caindo mudas. Torcer pra cair maçã aí também, né? Pra poder comer. Porque vamos por aqui mesmo. Eu vou devagar. Com paciência. E galera, se você deixar seu like, ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Enfim, né, com várias pessoas. Ótimo, já tá cheio de pedra. Porque, galera, eu prefiro usar pedra. Se desse pra fazer armadura de pedra, de madeira, você já seria muito feliz. Pena que não dá, né? Então a gente vai coisando aos poucos. Como é que eu vou botar mais um pouco a luz aqui? Pra ver melhor aqui no escuro. E... Esqueci o que eu tava falando. Ai, que saco. Ai, eu tenho que eu esqueço o que eu tô falando. Ai, galera. Ai, meu Deus.
Podem botar nos comentários se vocês acham que eu sou muito esquecida. E eu tenho que pegar mais uma pedra pra fazer pelo menos uma fornalha. Mas eu vou pegar mais de só uma pedra. Sim, Sim, compartilhe esse vídeo, né? Com seus colegas, divulguem. Ah, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar os próximos vídeos e tal, né? E vamos lá. Pronto, eu já peguei 8 pedras, já tá bom, eu acho. Aqui. Eu vou guardar aqui. Guarda. Guarda tudo. Agora eu vou aproveitar que eu já tenho pedra. Fazer uma picareta. Isso é uma picareta, né? Uma espada de pedra. Vou pegar aqui mais madeira. Vou pegar logo essa árvore toda. Né? Porque depois tem que ficar coisando o tempo todinho. Eu aqui já vai cair até a muda dela. Ai, galera, comente e bota aí nos comentários se você quer que essa série continue, tá? Se você apoia essa série. Nossa, com espada da sua matei bem. Isso. Nossa, tô com as palavras tudo hoje. Com espada da sua matei a abelha. Desde quando é que a abelha dropa frango e pena? Tipo, eu tô trocando as palavras de coisa que não tem nada a ver, né? Vamos lá, aqui guardar. Infelizmente só tinha 4 madeiras, mas já tá ótimo demais. Eu acho que eu vou fazer outro baú aqui. Porque eu quero um baú bem grandão. Deixa eu ter essas coisas lá de cima. Nossa, já tinha espada de madeira. Eu vou pegar aqui um desse pra fazer uma picareta de pedra. Pronto, deixar 3 aqui no inventário. De graveto, fazer uma picareta. Ufa, pensei que eu tinha feito outra coisa. E vamos lá, menina. Olha, já caiu um modo aqui. Só tinha outra madeira aqui. Ótimo. Sim, eu vou fazer fornalha. Fornalha. Eu vou para a fornalha aqui do lado do meu quarto inteiro. Eita! Susto! Galera, vou fazer trapdoors pra poder pôr ali. Pra não ficar caindo o tempo todo. Vou pegar aqui uma de você e você pra poder esquentar aqui, pra virar carvão e pra poder ter tocha. Acho que é melhor pegar outra. Porque madeira não esquenta muito, né? Ah, já foi. Ótimo. Eu vou assar também meu frango. Já tá ficando escuro, galera. Eu nunca zerei. Ai, já tá ficando escuro. Deixa eu ver. Tem outra muda, eu vou pôr essa outra. Olha, já cresceu aquela árvore. Isso aqui é bom. Já vou pegar aqui madeira, né, galera? Porque madeira é sempre muito importante. E no próximo vídeo, talvez eu vou estar pensando em fazer um barco, um bote, né, pra poder ir navegando por aí pra ver se eu encontro não exatamente uma ilha, né, mas sim um lugar maior. Isso que eu quero dizer, isso, acertei. Pra ser tipo um lugar maior, entendeu? Um lugar bem maior. E eu vou fazer aqui a trapdoor. Caramba. Não dá pra fazer? Ué, tá aqui. Eu tô cega pra caraca. Acho que 4 já é o suficiente. É o suficiente certinho. Droga. Não pego essa.
Quebra isso. Creba. Ótimo. Vou cortar aqui. E eu já volto com já. Ops. E eu já volto, hein? E bom, galera, vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like favorito no vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos se você ainda não é inscrito. E eu vim aqui para divulgar mais um canal. Mais um? Não lembro se é mais um. Não sei se eu já divulguei canal. Eu fiz isso que eu vim aqui para divulgar um canal. O canal da minha prima, Renali Cross. Se inscreve lá, hein? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, galera!